Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um vídeo. Agora nós vamos falar quem foi esse homem, quem foi esse tal de Cipriano, chamado de São Cipriano. A gente tem que considerar que esse São é um prefixo cristão, tá? Que define um santo. Cipriano, até onde sabemos, ele foi canonizado pela Igreja Católica depois de uma grande história, tá? Cipriano, ele foi de família pagã que veneravam muitos deuses e ele aprendeu muitas técnicas em magia dentro do paganismo, tá? Ele se tornou um grande bruxo e ele seguia uma técnica para canalização das suas capacidades em magia, da sua bruxaria, muito semelhante ao que os necromantes modernos, a linha que eu sigo, fazemos hoje. Nós fazemos rituais de sintonização com entidades específicas e através dessa sintonização, através de uma troca, nós recebemos o conhecimento da entidade acerca de certo assunto e damos à entidade aquilo que ela deseja. Cipriano também fez muito isso. Cipriano também agiu dessa forma. E ele conseguiu o seu conhecimento, seus grandes livros em magia dessa forma, sintonizando com as entidades e recebendo delas o conhecimento completo. Ele era chamado de bruxo, como todos os magistas eram chamados de bruxo, numa sociedade na época marcada pelo cristianismo. Tá? Um cristianismo muito arraigado, um cristianismo muito fundamentalista e que, segundo contam as histórias, que Cipriano abandonou a bruxaria e se tornou um religioso. E nessa religião ele ascendeu até o cargo de bispo da cidade de Antioquia, a cidade natal de Cipriano. Antioquia é uma cidade que ficava onde hoje é a Turquia. Lembrando que a Turquia hoje não é cristã, mas ela é de uma maioria muçulmana. E Cipriano teria se tornado bispo da Igreja Católica naquele local. Só que a história dele é cercada de controvérsias. Em uma parte da história diz que quando ele se converteu ao cristianismo, ele queimou todos os seus livros com suas magias e feitiços. Outra história diz que esse livro de magia e feitiços está acorrentado a 7 chaves nos porões do Vaticano. Outros dizem que esse livro está em outro lugar. E são muitas histórias, muito eu disse, muito dito, mas nada que se confirme. Então nós duvidamos, inclusive, que Cipriano realmente tenha se convertido ao cristianismo, porque a gente vê que ao longo da história cristã, pessoal, não me entendam mal, não estou criticando a religião, não estou criticando quem pratica a religião, mas tem coisas que a gente sabe que ocorreu na história. Quando o cristianismo dominou as outras culturas, ele apagou as outras culturas para poder impor a sua própria filosofia. Um exemplo disso, quando a cultura cristã chegou aos celtas, Jesus era apresentado com chifres, porque os chifres, as galhadas de chifres, eram um símbolo divino. Então eles utilizaram mesclas das culturas para poder introduzir o cristianismo. Daí surgiu o Natal. O Natal também é um solstício celebrado pelo paganismo que foi transformado em ritual cristão, mas vamos encerrar esse assunto por aqui, isso não é assunto para essa aula. E eu falei isso por quê? Porque como Cipriano ele foi um ícone da magia e da bruxaria, o cristianismo pode ter cristianizado a imagem de São Cipriano, transformando ele num bispo, transformando ele num santo,
para que ele não se tornasse um adversário, para que ele não angariasse seguidores para si, afastando-os do caminho da Igreja Católica. Já vimos isso acontecendo antes. Vimos isso acontecendo de duas formas. Destruindo uma imagem, como fizeram com o tabuleiro Ouija, que também temos um curso ensinando a beleza do tabuleiro Ouija, que foi destruído pela filosofia do Papa à época. E vemos também que pessoas foram trazidas para dentro, a imagem das pessoas trazidas para dentro da religião cristã, porque aqueles que seguissem, aqueles seguidores de Cipriano, se converteriam também ao cristianismo, já que o grande Cipriano se converteu, se tornou um bispo, se tornou um homem seguidor do cânone. As pessoas que seguissem Cipriano também se converteriam. Então, para a igreja foi um grande negócio transformar aquele bruxo, o bruxo mais poderoso da história, em um religioso cristão. Foi um marco de vitória contra o paganismo, foi um marco de vitória contra a bruxaria, foi um marco de vitória contra os costumes antigos, porque o maior representante da bruxaria, tinha reconhecido a existência e a grandiosidade do Deus cristão e se rendido a ele. Então a gente precisa, quando a gente vai ver esse tipo de coisa, a gente tem que analisar o contexto, tá? A gente tem que analisar os prós e os contras, para a gente poder perceber a veracidade ou não dos fatos que aconteceram. Então deixa o julgamento de cada um, eu tenho o meu, eu tenho a minha forma de ver essa história, mas para mim, Cipriano foi o maior bruxo da história, continua sendo, e espero que o aprendizado que eu esteja recebendo, porque eu aprendo o tempo todo, esteja vindo direto dele quando falamos da técnica de Cipriano. E, falando nisso, estamos aprendendo sobre os 72 gênios de Cipriano. Virá coisa boa por aí, viu, gente? Encerro esse vídeo por aqui. Muito obrigado.